pregar aqui e compartilhar com vocês. A título de lembrança, você vai se situar quando falamos de Juízes. Estamos falando não só de um livro, mas de um tempo. Juízes dá nome ao livro, mas é um tempo da história israelita. Um tempo pós-Josué e um tempo antes do governo dos reis. O tema do livro Juízes é porque nesse tempo os filhos de Israel foram direcionados por Deus através de homens e também de mulher no que tangia a liderança. Você vai lembrar que o primeiro de todos os juízes é Samuel, fruto de uma visitação de Deus para uma mulher que era estéril, Ana. E é também o primeiro dos pastores ou líderes que tem tríplice manifestação. Ele não só é juiz, ele é profeta e ele é sacerdote. O capítulo 13 é um capítulo significativo na história israelita, porque vai falar de talvez o maior de todos os juízes na manifestação do seu chamado, mas também vai abranger a incompetência que ele teve com tal chamada, que é Sansão. E a minha palavra hoje não é sobre Sansão, é sobre o que Deus está fazendo nesse tempo. E se você tem a Bíblia aberta, você vai lembrar que o livro de Josué, ele começa com o chamado de Josué, o ciclo de transição de Moisés para Josué e o primeiro altar que Josué edifica. E quando termina o livro de Josué, ele também termina seu livro, termina seu ministério, edificando um altar, agora não de governo, mas pessoal da família. Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Só que a Bíblia vai declarar que depois que Josué governou e passou seu ciclo, os filhos de Israel se esqueceram dos grandes feitos do Senhor. E eles entraram em dimensões de apostasia, abandono da fé, idolatria, fracasso espiritual. Você sabe que a Bíblia fala que a manifestação de Deus no Velho Testamento é uma manifestação geracional. Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. As Escrituras vão declarar que uma geração anuncia para outra geração os grandes feitos de Deus. Você está aí ou não, amado? Mais do que fazer nossa vida dar certo e mais do que a gente construir algo para nós, temos que entender o propósito divino para a nossa existência. Como geração, temos um legado para depositar para as outras gerações. É uma geração que anuncia para outra as manifestações, os milagres, o poder e a graça de Deus. Muitas vezes, geracionalmente, estamos dando para outras gerações estruturas, estamos dando condições, mas não estamos derramando a graça que recebemos, a unção que recebemos. Temos transferido processos, mas não transferido unção. Agora, o texto que está diante dos nossos olhos, ele começa com uma narrativa interessante. Está aí no texto, verso 1, espero que a Bíblia esteja aberta no seu colo, para a gente ir vendo e meditando. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. É um ato de rebelião estabelecido, está claro. É aquele processo do jardim do Éden, quando o homem toma do fruto, come, ele está literalmente dizendo para Deus: eu não preciso de você para governar minha vida. E por várias vezes no livro de Juízes, você vai encontrar essa narrativa. No tempo em que os juízes julgavam, cada um fazia o que parecia ser para si o melhor. Isso literalmente é um abandono, é quase como um divórcio, é quase como uma manifestação de independência da presença e do governo de Deus, do governo e da liderança do Senhor. Agora, olha a consequência dessa realidade, olha a consequência desse processo. A Bíblia vai dizer que o Senhor então permitiu que os filisteus, por 40 anos, subjugassem Israel.
Parece só uma questão de juízo, mas aqui não é só juízo, há uma manifestação mais profunda. A Bíblia está dizendo que por 40 anos, uma geração, quanto tempo é uma geração? 40 anos a nação foi roubada dos seus sonhos, da presença de Deus, da graça de Deus, da intimidade com Ele, das manifestações do altar de Deus. A minha preocupação é que, muitas vezes, tendo tais informações na Bíblia, nós nos conformemos com as realidades que vivemos. Juízes 6 vai falar de Gideão, e vai falar de um tempo que Israel também se afastou do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quanto tempo? 7 anos. E a Bíblia tem o cuidado de dizer assim: eles se empobreceram, eles enfraqueceram, eles se tornaram alvo fácil e presa fácil dos seus inimigos, a miséria se estabeleceu, Israel cavou covas e morou em sepulcros, porque os midianitas vinham como gafanhoto e consumia o fruto do seu penoso trabalho. Tanto que Gideão está no lagar, onde você deve pisar com os seus pés na uva para a produção de suco e vinho. Ele estava lá debulhando trigo para salvar alguma coisa para sua casa. E Deus encontrou ele nesse cenário de miséria, de enfraquecimento espiritual. Eu saí de casa hoje muito cedo, levei quase 3 horas para chegar aqui. E quando saí de casa, eu não disse para minha mulher: estou indo para São Paulo hoje para ser roubado. Também não disse: estou saindo com a certeza que vou bater meu carro. Eu disse para ela: estou indo em paz, Deus vai abrir as portas, Deus vai se derramar lá e vou voltar em... Por quê? Porque eu tenho consciência que Deus está me guardando. Mas a Bíblia diz: se o Senhor não edifica e não guarda a casa, em vão trabalham os... Agora, com essa consciência, como é que nós olhamos certos textos, vemos tais realidades e nos conformamos com o roubo espiritual que estamos sofrendo nesse tempo? Como é que nós ficamos ao olhar esse texto, vendo uma nação ser roubada por 40 anos? Você se lembra que os 2 discípulos subiram ao templo à hora 9 para orar e chegaram na porta formosa, porta de acesso ao templo de Deus. A Bíblia diz que por quase 40 anos, na porta tinha um homem aleijado. Ele estava tão perto, tão próximo, mas tão distante. Do lado de dentro estava a bênção, mas ele estava à porta. Ele não podia entrar, ele era maldito. Ele não era convidado ao ambiente da graça. E por 40 anos ele ficou ali dependente de esmolas, de alguém que lhe fizesse algum donativo. Só que naquele dia, 2 homens chegaram. E ele pensou que tinha algum dinheirinho, alguma marmita, algum copo d'água que seria o donativo daquele dia. Ele falou: tem uma esmola? Aí Pedro olhou para ele e falou assim: hoje não tem esmola, também não estou com pix para te entregar, mas tem uma coisa: o que de graça recebi. O que de graça recebi tem autoridade para entregar. Não era, escute, não era só uma coisa de trazê-lo de volta, de curá-lo, é abrir a porta, é criar o canal, é liberar o acesso, é permitir que ele entre onde ninguém quer entrar. Eu vim declarar nesses dias de conferência: tem acesso aberto, tem porta aberta, tem novos começos, tem novas realidades, tem coisa grande para ser derramada. Eu não sei você, mas eu não vou entregar para os meus filhos só uma questão de casa, celular, faculdade. Tenho recebido de Deus unção, tenho recebido de Deus graça, tenho recebido de Deus um cajado, tenho recebido de Deus experiência, maturidade, e de graça vou depositar. Por quê? Porque o nosso legado não será roubado. Você se lembra, a título só de introdução, você se lembra que Deus encontrou Moisés, ok? Lá cuidando dos rebanhos do seu sogro Jetro. E ele foi atraído por uma árvore
um galho seco, que naquele deserto era comum pegar fogo e se consumir. Um fogo diferente estava lá, e aquele arbusto pegava fogo, não consumia, era incandescente, brilhava como o sol. Ele foi atraído, ele não conseguiu ficar de longe e foi se aproximando. Aí o Eterno que estava lá gritou para ele: aí, tira a sandália dos teus pés, porque você vai entrar na minha presença. Vem para cá diferente, que eu vou fazer você andar diferente. Vem para cá de outra forma, porque você vai começar a andar altaneiramente. Alguém está aí essa noite? Você veio glorificar o Senhor? Aí Deus se revela para ele, dizendo que ele tem que voltar ao Egito, porque Deus vai tirar Israel do Egito, vai tirar da servidão do Egito para adorar no deserto. Imagine pastor Marcos Galdino convidar a conferência para esses dias no deserto. Você iria? De jeito nenhum. É que você não entendeu o contexto que Deus está trazendo. Assim, pode ser ambiente inóspito, pode ser ambiente delicado de batalhas e de grandes fracassos e perdas. O deserto vai ser o lugar que eu vou encontrá-los. É no deserto que você vai florescer. É no deserto que você vai prosperar. É no deserto que Deus vai liberar graça. Só que Moisés perguntou para o Senhor: o que eu digo para Faraó? Diga para ele que eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou a tua paz, eu sou a tua alegria, eu sou o teu caminho, eu sou a vida. Meu Deus, vocês estão aqui? Agora veja, quando ele se apresenta para Faraó, Faraó pergunta: por que eu vou deixar você sair daqui? E quem é que você representa? Moisés disse: eu represento o grande eu sou, e você vai conhecê-lo. As pragas chegam, de repente Faraó disse assim para Moisés: olha, vai adorar, mas vai pertinho. Não, senhor. Vai adorar, mas deixa os velhos. Vai adorar, mas deixa as esposas. Vai adorar, mas deixa os bens. Vai adorar, mas deixa os filhos. Moisés olhou para ele e disse assim: nós vamos adorar, e você não vai ter os velhos. Não, você não ouviu. Nós vamos sair daqui e você não vai ter os nossos pais. Nós vamos sair daqui e você não vai ter o nosso casamento. Nós vamos sair daqui e você não vai ter os nossos bens. E nós vamos sair daqui e você não vai ter os nossos filhos. Levante a mão, quero profetizar sobre a sua vida. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, diz as Escrituras. A primeira instância é essa: nossos filhos não vão dar trabalho. Nossos filhos serão profetas de uma nova história. Ou se tem algum crente pentecostal aqui essa noite, joga a sua mão. Estou autorizado a declarar: nossos filhos serão a geração mais poderosa na terra. Eu não sei você, mas estou como Davi, saindo de Ziclague, tudo está queimado. Mas quando ele encontrou os inimigos, acabou com a festa dos inimigos. E diz as Escrituras: Satanás, tu não vai fazer festa com aquilo que Deus me deu. Tudo que Deus me deu está consagrado no altar, para que o seu nome seja glorificado. Nós não podemos nos conformar com as coisas boas. Tem que haver em nós aquilo que o apóstolo disse na carta aos Romanos, capítulo 12: não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos. Estamos diante de uma visão divina em Juízes. Deus está olhando a nação e está dizendo assim: eles se conformaram em ser roubados. É como Davi, quando assumiu o seu reinado, a primeira manifestação de Davi como rei de Israel foi conquistar a fortaleza dos Jebuseus e estabelecer a sede e a capital do seu governo, para transformar 12 tribos numa nação sólida e unida. Mas a segunda intenção e a segunda coisa que Davi fez, ela é graciosa. Ele diz: eu vou buscar a arca do Senhor que está fora do lugar. A Bíblia tem o cuidado de dizer que Israel
orou na direção de onde a arca estava por 20 anos. 20 anos sem a presença de Deus no ambiente, orando para uma Meca, orando para um lugar distante. Eu não posso me conformar de ver a nossa nação como ela está. Pode ter mudado uma cadeira em Brasília, mas a cadeira de cima ainda está sentado aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Ele tem a última palavra. Tem crente pentecostal nessa casa? Tem adorador nessa casa? Agora escute, veja com cuidado, verso 2 do capítulo 11. A Bíblia diz que Deus viu um homem de Zorá, da tribo de Dan, da casa de Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Não tem filho, não tem legado, não tem herança. Uma casa que sangra, uma família que sofre porque os sonhos não se materializaram. Agora, quantas são as tribos de Israel, amados? 12. Por que Deus escolheu a quinta tribo, a tribo de Dan, para falar dela? Talvez você não se lembre, mas quero só recordar sua memória preciosa. Juízes 18:1 diz assim: no tempo em que os juízes reinavam e o governo não era real, a tribo de Dan não conquistou herança. O que isso significa? Jacó, quando foi abençoar os seus 10 filhos, e os 2 filhos que ele tomou de José, e formou o conclave das 12 tribos, para cada tribo ele liberou uma bênção e uma possessão. Uma bênção e uma possessão. Todos conquistaram sua bênção, possessão, mas a tribo de Dan não conseguiu. Então o que ela fez? Por causa dos seus inimigos, ela não conseguiu conquistar a sua terra. Ela se adequou a uma realidade, se conformou com um estilo de vida longe da bênção dada por Deus. Aí vem Deus, quase muitos anos depois, não se esqueceu da promessa feita a Adão e está dizendo: vou visitar a casa dos danitas, vou visitar a tribo de... Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Vou visitar a tribo de Dan, vou visitar a casa de Manoá, porque eu não me esqueço das palavras liberadas. Oh meu Deus, levante a sua mão direita, eu quero profetizar sobre a sua vida. O Deus que você serve não esquece promessas. O Deus que você serve, a palavra dele não volta vazia. O Deus que você serve começa a obra, completa a obra. O Deus que você serve trabalha. Eis que eu trabalho poderosamente, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vim aqui essa noite dizer para você: promessas antigas ainda têm validade. Ou faça alguma coisa adorando. Não é possível que você está aqui essa noite. Joga a sua mão para cima e começa a glorificá-lo, vai. Você desistiu, ele não. Você esqueceu, ele não. Você abriu mão, ele não. Você pensou que não se cumpriria, mas ele cumpre a sua palavra. Vai passar os céus, vai passar a terra, mas a palavra do Senhor jamais se... Ah, meu Deus! Agora veja. Um Deus que viu o macro, um Deus que enxerga o micro. Um Deus que tem uma palavra kairos, com tempo estabelecido, mas tem uma mensagem rema, específica. Agora leia o verso 3 com calma. Não sei se pode pôr na tela para te ajudar. Eu gosto desse texto porque ele me traz uma lembrança incrível da minha infância. 2 coisas importantes sobre a minha infância. Meu pai é militar, pastor das Assembleias de Deus, hoje pastor conosco. Minha mãe era do louvor, era do coral. Já está em memória com o senhor há 14 anos. Tenho eu e mais 2 irmãos, 3 pastores. Mas uma marca graciosa do meu pai. Marca. Você podia
acordar de madrugada, você não ia ver meu pai deitado na cama dele. Ele estaria sentado ou ajoelhado, ou deitado entre as camas de solteiros do Josi, do Ed e do Alex. E várias vezes eu acordava na madrugada, ele estava lá, o pai, o que está fazendo, pai? Estou protegendo o meu futuro. Meu pai tem 88 anos. Último ano agora ele plantou 200 mudas de mandioca. Me convidou para trabalhar com ele. Eu tive uma dor na coluna na mesma hora. Porque cada um foi chamado para algum ministério. Esse não é meu. 88 anos, meu pai ainda ora 4 horas todo dia. Meu pai ainda ora 4 horas todo dia. E jejua 2 dias da semana. Mas uma marca diferente tinha minha mãe. Onde minha mãe tinha ou estava, tinha música. Se minha mãe estava na cozinha, cozinhando, ela estava cantando: divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao descansar. Vocês estão aí ou não? Se minha mãe estava no quarto, estava cantando. E as paredes da minha casa lembram esse ambiente. Parece que a voz bate em tudo quanto é lugar e vai entrando. De vez em quando eu estava na sala, minha mãe estava cozinhando ou mexendo, ela dizia assim: Josi, vem cá, filho. Por que, mãe? Vem aqui, quero falar com você, meu filho. Mãe, estou fazendo algo. Filho, traz seu caderno de matemática. Por que, mãe? Vem cá, meu bem. Aí eu vinha seu caderno. Vai buscar o caderno de matemática. Por quê? Porque o anjo do Senhor esteve aqui agora comigo e falou que você está colando em matemática. O anjo de Deus era dedo duro, amado. Não podia fazer nada escondido que Deus falava com a minha mãe. Alguém está aí? Alguém conhece essas mulheres que ainda tem mulheres que Deus fala com elas no profundo e no escondido, hein? Meu Deus, vocês estão aqui ou não? Eu estou no capítulo 13 de Juízes e estou no verso 3, está escrito: Deus desceu na casa de Manoá. Eu não sei a fé que as pessoas estão tendo por aí hoje, mas a fé que está por aí hoje é uma fé falácia, uma fé cheia de expressões teológicas, cheia de conhecimento humano, muito coach e pouco poder. Eu não tenho nenhum problema com a profundidade da espessura da teologia, ela deve fazer parte. Porque se um médico não é habilitado, ele não tem condição de medicar. É importante que você conheça a teologia, é importante que você tenha experiência de campo, é importante que você domine áreas de gestão, é importante que você melhore a sua performance, mas nada disso substitui o poder do Espírito, a unção do Espírito, a graça do Espírito, a palavra do Espírito. Meu Deus, eu quero crer que tem gente cheia de Deus aqui esta noite. Eu estou autorizado, veja, escute bem, abra bem seu ouvido. Estou autorizado a dizer por revelação: prepara o ambiente da tua casa, prepara a tua casa, prepara a tua família. O Eterno tem compromisso com a tua família. E eu quero declarar, esses dias Ele vai se fazer presente lá. Você pensa que está sozinho, você pensa que a igreja não conhece as suas realidades, você pensa que o pastor nunca vai te visitar, mas ele fez uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do... Oh meu Deus, tem alguém aqui para adorá-lo? Eu me sinto muito à vontade essa noite nesse altar. Eu me sinto muito à vontade nessa casa, porque essa não é a casa da AXA Brasil, não é a casa dos pastores, essa é a casa do meu Pai. Meu Pai está presente nesse ambiente. Eu não sei você, mas eu estou à vontade, porque a Bíblia diz: onde o Espírito de Deus, ali há liberdade. Eu não sei se você está à vontade. Se você está à vontade, pode adorá-lo, porque o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Agora veja,
Quando o anjo chegou na casa dela, ele chegou dizendo: você é estéril, você não tem futuro, e nem legado, e nem filho. Mas eu gosto dessa expressão que está aí, porém. Chacoalha esse crente e fala, porém. Porém o que, pastor Jossi? Deixe-me dizer algo. Eu vou repetir uma vez, depois você repete após mim, pode ser? Eu vou declarar aqui, vê se você recebe. Porém a sua casa está autorizada a prosperar. Ou levanta a sua mão direita e solta o grito da vitória assim: a minha casa está autorizada a prosperar. Meu Deus, alguém aqui essa noite, põe seu dedo de profeta no rosto da sua mulher, da sua esposa, seu filho. A nossa casa não está debaixo de maldições. A nossa casa não está debaixo de orações contrárias. Não vale encantamento contra a nossa casa. A nossa casa está autorizada a mudar de condição. Eu vim lá de Campinas como profeta essa noite para declarar: esta casa está debaixo. Pega na mão de alguém, aperta e fala bem forte. Você ouviu? A sua casa tem legado, a sua casa tem chamado, a sua casa tem propósito, a sua casa foi escolhida por Ele. A sua casa vai prosperar na terra da aflição, para que o Senhor seja glorificado. Agora, eu sempre, escute-me, estou pregando há 37 anos. Por bondade já preguei em muitos lugares do mundo. Já preguei em todos os estados dessa nação. Já preguei em quase todas as denominações dessa nação por bondade de Deus. Mas eu sempre achei que a visita do anjo, a visita do Senhor na casa de Manoá, encontrando a esposa dele, tinha a ver com o filho. Até que o Espírito Santo me mandou reler de novo, verso 4. O chamado não é para o menino somente, o chamado é para casa. Está aí no texto. Ele disse primeiro para a mulher: você se guarda, você se guarda, você se consagra, você não bebe coisa forte, você não come coisa estranha. Sabe o que Deus está dizendo? Para eu entregar o que eu vou entregar, a sua casa precisa mudar de contexto. Amado, você quer ver Deus abençoar sua casa sem comprometer sua casa com o processo? Não dá para acender uma vela para Deus e acender uma vela para o diabo. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser amiguinho do mundo e amiguinho da fé. O problema é que a gente acha que o contexto de Deus é pessoal. Deus não chamou você, pastor, Deus chamou sua casa. Eu vou repetir: Deus chamou sua casa, Deus chamou sua família. Seu lar é um lar sacerdotal. Promessa do Salmo 112: a casa do justo está na rocha, não trinca, não tem medo de notícia. E os seus filhos são a geração mais poderosa na terra. Alguém está aí, alguém está aí, alguém está aí. Eu estou autorizado a declarar: Satanás não vai mais fazer festa na sua lavoura. Essa noite Deus está entrando com providência. Essa noite Deus está guerreando essa batalha. Você não volta para casa de mãos vazias. Essa noite o machado volta na tua mão e Deus vai ser glorificado. Sua casa está autorizada a prosperar.
Ouça-me. Foi só depois de falar com a casa dela, com o lar dela, que ele disse: e o que eu vou gerar em você é meu, e com essa ferramenta, com esse filho, eu começo a libertar Israel. Manoá não estava em casa. Quem não estava em casa? Manoá. Manoá não estava em casa, então ela correu até Manoá, e a mulher não discerniu quem ele era. Ela chegou e disse: meu bem, alguém bateu em casa e disse que a sorte, que a história da nossa casa não foste vós que me escolhestes, foi eu quem vos escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Manoá ficou uma expectativa estranha. Quem era? Não sei. E ainda disse que eu estou grávida e que a minha vergonha foi tirada. Levanta a mão, estou profetizando. Para cada dia de vergonha, Deus tem para esse ministério dupla honra. Meu Deus, vocês estão aqui não é possível. Faça alguma coisa glorificando o nome de Jesus. Vai, faça alguma coisa. Eu não tenho tempo de entrar em toda a profundidade do texto, mas a Bíblia diz que Manoá fez uma oração. Verso 8. Fez uma oração: Senhor, o Senhor fez com os antigos, tu podes fazer de novo. Sacode essa pessoa e fala: Deus já fez com os antigos. Fala: Deus já fez com Elias, Deus já fez com Moisés, mas agora vai fazer com Josué, agora vai fazer com Eliseu, agora vai fazer com você. Joga as duas mãos para cima, estou profetizando. A glória da segunda casa será. Tem algum crente para bradar alto e forte nesse ambiente? A glória da segunda casa será maior, será maior, será maior. Mais amplo, mais amplo, mais alto. A Bíblia diz, verso 9, eu estou correndo. Diz que Deus ouviu Manoá e veio outra vez. Meu Deus, eu não sei você, mas eu colocaria cinto indo para casa, seguraria bem forte no volante, porque o passageiro do lado não pode ser sua mulher. Talvez hoje ela não veio, mas o anjo do Senhor, aquele que fica à nossa direita, aquele que blinda a casa, aquele que livra a gente de todo mal, aquele que diz: nenhuma arma preparada contra vocês vai prosperar. Quando o anjo chegou a segunda vez, a mulher falou assim: pelo amor de Deus, espera aí que estou buscando meu marido. Aí vem Manoá, chega dizendo: está desantenado do obreiro, quando é que cumpre a promessa? Quem é você? Foi você que esteve aqui outro dia? O anjo falou para ele assim: senha, eu sou. Eu sou. Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou a tua paz, eu sou a tua porta, eu sou a tua resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou a cura, eu sou a libertação. Ai, ai, ai. Eu sou o sonho que você precisa. Lá mandar abaçai. Eu sou o cântico novo nos teus lábios. Eu sou o anjo que acampa-se ao seu redor e te livra. Eu sou aquela nuvem que te conduz no deserto. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da... Vai, passada na baixaia. Ah, como eu queria ter tempo para ficar aqui. Aí o anjo falou assim, ele falou assim para o anjo: eu quero te servir um pão. Eu quero te servir uma mesa e um pão. O anjo virou para ele e falou assim: o seu pão eu não vou receber. Por quê? Porque
que o anjo não quis receber o pão e disse assim para ele: mas eu posso aceitar o seu altar. Ai, ai, ai. Você se lembra que Jesus ressurreto, a pedra foi removida, não para que ele saísse, mas para todo mundo ir lá ver que ele não está lá. Meu Deus. Ressurreto encontrou mulheres no jardim e colocou na boca das improváveis a resposta da vida. Tem mulher aqui essa noite? Tem mulher aqui essa noite? Deus vai colocar nos teus lábios a resposta que a humanidade precisa ouvir, minha santa. Deus tem um mistério com mulher nessa igreja. Eu não sei porque eu entrei aqui, o Espírito Santo falou comigo: eu vou levantar um exército de mulher nesse ambiente. Ô Jesus querido, eu vou entregar porque profecia não pode ficar guardada. Pastora, Jesus mandou dizer: prepara que tem um exército de mulher habilitada para saquear o inferno. Você está aí ou não? Ele está ressurreto. Vai viver a festa da ressurreição, não com os discípulos primeiro, mas no caminho de Emaús. Encontrar dois pastores frustrados. A Bíblia diz que ele está caminhando com dois pastores frustrados. Os dois pastores não enxergam ele por causa dos problemas. Mas de repente ele pega a palavra e começa a pregar a palavra. A Bíblia diz que enquanto ele pregava a palavra, o coração deles pegava fogo. A minha oração essa noite e nesses dias é: seu coração vai pegar fogo outra vez. Meu Deus, vocês estão aí ou não? Eu tenho só 5 minutos para correr para acabar essa palavra. Escute isso. Escute isso. Passando por Emaús, os constrangeram a ficar. Fica em casa, já está tarde. A Bíblia diz que ele veio e sentou na mesa. Sentou na mesa. A mesa estava abastecida. Tinha alimento, mas tinha pão. Quando ele pegou o pão, foi assim. Ele pegou o pão, deu graças. Aí ele quebrou o pão. Quando ele quebrou o pão, a Bíblia diz assim: os olhos dos dois pastores se abriram. Essa noite, escute isso, você precisa entender. Enquanto a palavra é pregada, pão é partido, Deus abre seus olhos, Deus restaura a sua visão, Deus amplia a sua cosmovisão, Deus te localiza geograficamente. Você precisa entender. Esses dias Deus vai te dar discernimento acurado. Houve falta de pão em Belém, então morte foi registrada. Mas estou autorizado a declarar: tem pão outra vez. Tem pão outra vez em Belém. Tem palavra outra vez. Tem palavra outra vez. Não pregue da palavra, volte a pregar a palavra de Deus. Deus tem compromisso com a sua palavra. Aí Manoá tenta a segunda vez, ele fala: quando vai cumprir a promessa? E como eu te agradeço? Aí o anjo disse assim para ele: toda vez que você pensar em mim, lembre-se, eu sou maravilhoso. Pega na mão da pessoa, aperta e fala assim para ela: quem segura a sua mão é o maravilhoso, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, é o príncipe da paz, é o Deus conosco. Você não é órfão, você é filho. Sua herança não será dada a outrem. Esta noite pisa na terra da promessa. Essa noite conquista os sonhos. Essa noite seja expandida a obra da ADSA no Brasil. Essa noite Deus derrame uma unção que quebre todo jugo. Essa noite Deus visite você pelo poder da sua palavra. Oh meu Deus, faça alguma coisa e grita bem alto: a minha casa está autorizada a prosperar. Deixa eu encerrar. Aí a Bíblia diz que Manoá pegou uma pedra e fez um altar. Fazia anos que não tinha um altar em Dan. Fazia anos que a casa de Manoá não tinha um lugar para adorar. Amado,
Sua casa tem um lugar para você dormir? Sua casa tem um lugar para você fazer suas refeições? Sua casa tem um lugar para o seu carro? Sua casa tem um lugar para suas roupas, para suas panelas e para os seus livros? Sua casa tem um lugar para suas necessidades? Como é que na sua casa não tem um lugar para o eterno estar? Eu estive na casa de um homem abençoado, mora perto de Bragança, num dos condomínios mais chiques que tem nessa nação. Ele me levou lá na casa dele. Ele começou a construir aquela casa pelo quarto de oração. A casa está edificada à volta de um quarto de oração. E ele disse assim: eu edifiquei coisas para a minha vida toda, agora edifiquei um altar para o meu Deus. A gente foi ver a casa dele, ficamos no quarto de oração mais de 6 horas, prostrado. Um homem que Deus tem entregado tesouros escondidos. E ele disse: nada do que Deus me deu é mais importante do que isso que eu estou recebendo aqui. Nós estamos edificando os monumentos em prol do nosso ministério, em prol dos nossos seguidores, em prol de tanta coisa linda que a gente acha que é o máximo do nosso ministério. Já que o pastor Josué está aqui, vou citar uma coisa que ele citou há mais de 20 anos atrás: ninguém tem uma vida exposta se ela não for maior no privado. E eu quero declarar: não vão haver aqui pastores e ministros da ordem de Giazi, leprosos pelo dinheiro, leprosos pela fama, leprosos pelo sucesso. Meu Deus, que Deus nos livre dessa corja de plantão que se alimenta do altar sem ter altar. A Bíblia diz que Manoá edificou o altar, pôs a lenha, pôs o cordeiro, pôs o trigo, e o fogo veio. E eu encerro aqui. Quando o fogo subiu, quando o fogo acendeu no altar daquela casa, Manoá estava com a sua esposa olhando para o marido e olhando para aquele ser sem discernir quem ele era. A Bíblia diz que o Senhor entrou no meio do fogo, entrou no meio do altar. E o altar e o Senhor, e o fogo e o altar se manifestaram, e o Senhor subiu. Quando o Senhor subiu, Manoá discerniu que era Deus, e ele caiu prostrado gritando: vi a Deus, vi a Deus, vi o Senhor, vi a face do Todo-Poderoso. Só que há um adendo estranho nesse processo. Ele emendou nessa frase: vou morrer, minha casa vai morrer, nosso futuro está selado, tem morte aqui. A mulher dele olhou para ele e falou assim: depois de Deus ter pisado na minha casa, lá não tem mais morte, lá não tem mais sepultura aberta. Meu Deus, levanta a sua mão, eu estou autorizado a declarar: tem vida para a sua casa, tem vida para o seu ministério, tem vida para os seus filhos, tem promessas para se cumprir. Eu não sei se você pode pular dessa cadeira, mas se eu fosse você eu levantava. Estou autorizado a declarar: sua casa vai prosperar. Se alguém pode adorar, se alguém pode glorificar, se alguém pode bendizer o nome do Senhor, dá lugar agora. Levante as suas mãos para adorá-lo, levante as suas mãos para bendizê-lo. Estou autorizado a declarar: vai ter altar, vai ter fogo. O altar não toma nada de ninguém. Tem encontro marcado com Deus. Deus vai ser glorificado.